se adormecer com a sensação de que Deus cuida de ti, Ele manifestará evidências concretas desse cuidado divino. Este é o poder que tens em tuas mãos. Este é o dom que o Criador te deu. Não é um dom reservado para santos ou místicos. Não é um privilégio de poucos escolhidos. É a herança de todo ser humano. É o direito de nascimento de cada alma. É o poder que habita em ti, esperando ser reconhecido, compreendido e usado. E hoje, neste momento sagrado, eu te chamo a despertar para este poder. Eu te chamo a compreender que tuas noites não são períodos vazios, que teu sono não é tempo perdido, que cada vez que fechas os olhos, estás entrando em um templo sagrado onde Deus te encontra, onde o infinito te ouve, onde a criação responde às tuas palavras. Enquanto todos dormem, Deus ainda escuta. E Ele não escuta apenas tuas palavras audíveis, Ele escuta os murmúrios de tua alma, Ele ouve os decretos silenciosos de teu coração. Ele percebe as convicções que residem nas profundezas de teu ser. E então, com amor infinito e poder ilimitado, Ele responde. Responde através da lei da mente. Responde através da ação de teu subconsciente. Responde transformando teu mundo interior em mundo exterior. Esta é a verdade que vim revelar-te hoje. Esta é a mensagem que meu coração arde para entregar-te. Não permitas que ela passe por ti como mais uma informação. Não a trates como mais um conceito interessante. Recebe-a como a revelação que pode mudar teu destino. Acolhe-a como a chave que pode abrir as portas de tua libertação. Porque eu te digo solenemente, não há prisão que resista a um homem ou mulher que aprendeu a orar corretamente antes de dormir. Não há doença que não possa ser curada, não há falta que não possa ser suprida, não há problema que não possa ser resolvido quando tu colocas teu subconsciente, esse poder divino que nunca dorme, a trabalhar conscientemente em teu favor. E isto é exatamente o que vou ensinar-te. Passo a passo, palavra por palavra, sentimento por sentimento. Vou guiar-te através do processo sagrado de transformar tua noite em um período de criação divina. Vou mostrar-te como falar com Deus de um modo que Ele responda infalivelmente. Vou revelar-te o método exato que usaram os santos, os sábios, os mestres de todas as eras para manifestar milagres enquanto seus corpos descansavam. Mas antes de chegarmos ao método prático, preciso que compreendas algo fundamental. Preciso que reconheças uma verdade que talvez seja difícil de aceitar, mas que é absolutamente essencial. Se tua vida não está como desejas, se teus dias são cheios de dificuldades, se teus problemas parecem não ter fim, não é porque Deus te abandonou, é porque tu não aprendeste a falar com Ele da maneira correta. Não te digo isto para culpar-te, digo-te para libertar-te. Porque se a razão de teus problemas está em ti, na forma como usas tua mente, na forma como diriges teus pensamentos, na forma como programas teu subconsciente, então a solução também está em ti. E se a solução está em ti, então tu não és vítima, tu és criador, tu não estás à mercê do destino. Tu és o arquiteto de teu destino, e o momento mais poderoso para exercer este arquiteto divino é a noite. A noite, quando o mundo silencia. A noite, quando as distrações cessam. A noite, quando tua mente consciente relaxa e permite que tua mente subconsciente assuma o controle. É ali, naquele momento sagrado entre a vigília e o sono, que tu tens o poder de decretar tua realidade, de ordenar tua vida, de comandar teu amanhã. Enquanto todos dormem, Deus ainda escuta, e Ele está escutando agora, está esperando por ti. Está pronto para receber teus decretos sagrados, tuas palavras de fé, tuas declarações de vitória. Está pronto para mobilizar todo o poder do universo em teu favor.
assim que aprenderes a falar a linguagem que ele compreende. E esta linguagem, meu amigo, minha amiga, é a linguagem da convicção. É a linguagem do sentimento, é a linguagem da fé viva, pulsante, inabalável. Não é a linguagem da súplica desesperada, não é a linguagem da dúvida disfarçada de oração. É a linguagem daquele que sabe com cada fibra de seu ser, que foi ouvido, que foi atendido, que sua oração já foi respondida. E quando adormecer falando esta linguagem, quando fechar os olhos pronunciando palavras de certeza divina, quando entregar-se ao sono envolvido em uma convicção profunda de que tudo está bem e que a inteligência infinita está cuidando de cada detalhe de tua vida, então verás, ao despertar, que o mundo ao teu redor começou a mudar. Porque o mundo exterior é sempre um reflexo do mundo interior. E quando o mundo interior é transformado durante o sono, quando o subconsciente é reprogramado com novas crenças, novas expectativas, novas imagens, o mundo exterior não tem escolha senão reorganizar-se para corresponder ao novo padrão interno. Esta é a lei. Esta é a verdade. Esta é a promessa que te faço neste momento. Se aprenderes a usar tuas palavras noturnas corretamente, não haverá limite para o que poderás manifestar em tua vida. E eu sei que isto é verdade porque vi acontecer vezes incontáveis. Vi em minha própria vida. Vi na vida de milhares de pessoas a quem ensinei. E agora desejo que vejas em tua própria vida. Desejo que experimentes o poder transformador de uma noite santificada. Desejo que conheças a alegria de acordar, sabendo que, enquanto dormias, Deus estava trabalhando em teu favor. Enquanto todos dormem, Deus ainda escuta. E esta noite, hoje à noite, quando fechares os olhos, Ele estará lá, esperando, ouvindo, pronto para transformar tuas palavras em realidade, teus sonhos em experiências, tuas orações em milagres. Estás pronto para aprender como falar com Ele? Estás pronto para descobrir as palavras exatas que transformarão tuas noites? Estás pronto para fazer de teu sono um período sagrado de criação divina? Então permanece comigo. Abre teu coração, aquieta tua mente e prepara-te para receber um ensinamento que mudará tua vida para sempre, porque enquanto todos dormem, Deus ainda escuta. E Ele está prestes a ouvir tua voz de uma maneira completamente nova. Meu amigo, minha amiga, eu sei por que estás aqui. Sei o que te trouxe até este momento. Sei o peso que carregas em teu coração. Sei das noites em que te deitaste, com os olhos cheios de lágrimas, com a alma esmagada pelo desespero, com a mente gritando perguntas que pareciam não ter resposta. Sei porque eu também já estive ali. Sei porque escutei o clamor de milhares de almas que passaram por mim ao longo dos anos, cada uma carregando sua própria cruz, cada uma lutando contra seus próprios demônios, cada uma perguntando a mesma pergunta que talvez tu também tenhas feito: Deus, onde estás? Quantas noites já passaste orando? Quantas vezes já caíste de joelhos, não em devoção, mas em desespero, suplicando por uma resposta, por um sinal, por um alívio qualquer para a dor que te consome? Quantas vezes já levantaste tuas mãos ao céu, com a voz embargada e o coração partido, clamando: Senhor, tu me ouves? Senhor, tu me vês? Senhor, tu te importas? E o silêncio foi a única resposta. Um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que gritava mais alto do que todas as tuas súplicas. Um silêncio que parecia confirmar teus piores medos. Que estavas sozinho, que tuas orações não chegavam a lugar algum, que Deus havia se retirado ou nunca estivera ali desde o início. Conheço este silêncio, meu amigo. Conheço o vazio que ele cria. Conheço a dúvida que ele semeia. Conheço o desespero que ele alimenta. E sei que, para muitos que me ouvem agora,
Este silêncio se transformou em algo ainda pior, em amargura, em ressentimento, em uma conclusão dolorosa de que não há Deus que escuta, não há céu que responde, não há poder divino que intervém nas tragédias humanas. Mas deixa-me dizer-te algo que pode mudar tudo. Não foi Deus quem não te ouviu. Foste tu quem não soube falar a linguagem que ele compreende. Eu sei que isto pode parecer duro. Sei que pode soar como uma acusação quando tudo o que desejas é consolo. Mas, meu amigo, eu não vim aqui para confortar-te com mentiras. Vim para libertar-te com a verdade. E a verdade é esta: Deus nunca deixou de ouvir-te. Mas ele não responde a súplicas. Ele responde a decretos. Ele não atende a pedidos nascidos do medo. Ele manifesta convicções nascidas da fé. Deixa-me explicar. Durante todos estes anos em que tens orado, o que realmente fizeste? Pensaste honestamente sobre isto? Quando te ajoelhaste e disseste: Senhor, por favor, cura-me, o que estavas realmente declarando? Quando clamaste: Deus, dá-me dinheiro para pagar minhas dívidas, qual era a convicção subjacente em teu coração? Vou dizer-te: estavas declarando a ausência, estavas reforçando a falta, estavas imprimindo em teu subconsciente, neste poder criativo que nunca dorme, a imagem vívida de tua doença, de tua pobreza, de tua carência. Tu dizias: Senhor, estou doente, preciso de cura. E teu subconsciente ouvia: Estou doente, estou doente, estou doente. Tu clamava: Deus, não tenho dinheiro, preciso de provisão. E teu subconsciente registrava: Não tenho, não tenho, não tenho. Vês o que acontecia? Cada oração era, na verdade, uma declaração negativa, disfarçada de súplica espiritual. Cada pedido era uma confirmação da condição que desejavas mudar. E teu subconsciente, este servo fiel que aceita tudo o que lhe é dado, recebia essas declarações e trabalhava incansavelmente para perpetuar exatamente aquilo que temia e lamentavas. Isto não é culpa tua, meu amigo. Ninguém te ensinou a verdade. As religiões te ensinaram a suplicar, mas não te ensinaram a decretar. Os pregadores te instruíram a pedir, mas não te mostraram como receber. Te disseram para ter fé, mas não te explicaram que a verdadeira fé não é esperança ansiosa, mas certeza tranquila. E assim, noite após noite, ano após ano, tens ido para tua cama carregando o peso do dia. Tens fechado os olhos com a mente cheia de preocupações, tens adormecido pensando em tuas dívidas, em tuas doenças, em teus fracassos, em tuas perdas. E a cada noite, sem saber, tens plantado sementes venenosas no jardim de teu subconsciente. Porque vês, tua mente subconsciente não julga. Ela não distingue entre o que é bom e o que é mal para ti. Ela simplesmente aceita. Aceita tudo. E aquilo que tu lhe entregas nos momentos finais da vigília, naquele instante sagrado entre a consciência e o sono, torna-se o projeto que ela seguirá durante toda a noite. Se adormecer com medo, tua mente subconsciente trabalhará para criar mais situações que gerem medo. Se adormecer com ansiedade, ela construirá experiências que justifiquem tua ansiedade. Se adormecer com ressentimento, ela atrairá pessoas e circunstâncias que alimentem teu ressentimento. É uma lei, meu amigo, não é castigo, não é maldição. É simplesmente o modo como tua mente funciona. E por não conheceres esta lei, tens vivido como um homem que planta ervas daninhas e depois se pergunta por que seu jardim não produz flores. Tens semeado pensamentos de falta e depois te espantas com a colheita de privação. Tens impresso imagens de fracasso em teu subconsciente e depois te perguntas por que o sucesso te escapa. Quantas noites já passaste revirado na cama? Quantas vezes já olhaste para o teto na escuridão, com a mente girando em círculos intermináveis de preocupação?
Como vou pagar as contas? Como vou resolver este problema? E se isto acontecer? E se aquilo der errado? Pergunta após pergunta, medo após medo, cenário catastrófico após cenário catastrófico. E então, exausto, finalmente adormecer, mas não em paz. Adormecer em resignação, adormecer em derrota. Adormecer com a última impressão em tua mente sendo uma imagem de desastre iminente. E tu te perguntas por que acordas mais cansado do que quando te deitaste? Tu te perguntas por que teus dias são uma repetição interminável dos mesmos problemas? Tu te perguntas por que parece que, não importa o quanto te esforces, nada realmente muda? Vou dizer-te por quê. Porque tens usado o poder criativo mais extraordinário que possuis, tua mente subconsciente, para recriar, noite após noite, as mesmas condições que tanto desejas mudar. Isto não é teoria, meu amigo. Isto é fato. Fato observado. Fato testado. Fato comprovado por milhares de casos que estudei ao longo de minha vida. Deixa-me contar-te sobre um homem que veio me procurar há muitos anos. Ele tinha 50 anos e havia passado os últimos 20 lutando contra uma doença crônica. Visitara dezenas de médicos, experimentara inúmeros tratamentos, gastara fortunas em remédios e terapias, e nada, absolutamente nada, parecia funcionar. Quando se sentou em minha frente, com os ombros caídos e os olhos sem brilho, disse-me: Dr. Murphy, orei todos os dias durante estes 20 anos. Pedi a Deus que me curasse. Supliquei, chorei, jejuei, mas ele não me ouve. Deus me abandonou. Olhei para aquele homem e senti profunda compaixão, mas também vi claramente o que ele não via. Então perguntei-lhe: Diga-me, meu amigo, qual é a última coisa em que pensa antes de adormecer? Ele me olhou confuso. A última coisa? Bem, penso em minha doença, suponho. Em como me sinto mal. Em quanto tempo já passou sem melhora. Em quanto dinheiro já gastei sem resultado. E como se sente quando pensa nestas coisas? Sinto-me desesperado. Sinto-me derrotado. Sinto medo de nunca ficar bem. E então você adormece? Sim, eventualmente, quando a exaustão finalmente me vence. Eu me inclinei para a frente e disse-lhe com toda a seriedade: Meu amigo, você não entende? Durante 20 anos, todas as noites, você tem programado seu subconsciente para perpetuar sua doença. Você tem adormecido, imprimindo em sua mente criadora a imagem vivida de um homem doente, derrotado e sem esperança. E seu subconsciente, este poder que nunca dorme, que nunca questiona, que nunca julga, tem trabalhado fielmente durante todas estas noites para manter você exatamente como você se vê. Vi lágrimas encherem seus olhos. Não lágrimas de dor, mas de reconhecimento. Aquele momento de despertar quando a verdade finalmente penetra. Mas eu não quero estar doente, sussurrou ele. Porque minha mente criaria algo que não quero? Porque, respondi suavemente, sua mente não cria o que você quer, ela cria o que você acredita. E você tem acreditado noite após noite que é um homem doente. Suas orações eram, na verdade, declarações de doença. Suas súplicas eram confirmações de impotência. E Deus, este poder infinito que habita em você através de seu subconsciente, não podia fazer nada além de responder à sua crença dominante. Vês, meu amigo, este é o ponto crucial que a maioria das pessoas não compreende. Deus não responde ao que você diz. Ele responde ao que você crê. E você revela o que realmente crê, não pelas palavras que pronuncia em suas orações, mas pelos pensamentos que mantém ao adormecer. Podes ajoelhar-te durante o dia e recitar as orações mais belas. Podes ir à igreja e cantar os hinos mais inspiradores. Podes ler as Escrituras e decorar os versículos mais poderosos.
Mas se, ao final do dia, quando fechas os olhos e entregas tua consciência ao sono, teus últimos pensamentos são de medo, de dúvida, de ressentimento, de desespero, então são estes pensamentos que se tornam tua verdadeira oração. E estes pensamentos são sementes. Sementes que caem na terra fértil de teu subconsciente. Sementes que germinam durante a noite. Sementes que brotam em tua experiência diária, como as circunstâncias e situações que tanto lamentas. Tu plantas dor e colhes dor. Tu plantas medo e colhes mais motivos para temer. Tu plantas a imagem de um Deus distante e experiencias exatamente isto, distância divina. Mas não é porque Deus se afastou, é porque tu criaste, com teus próprios pensamentos noturnos, um muro entre ti e ele. Um muro construído tijolo por tijolo, noite após noite, com cada pensamento de dúvida, cada sentimento de abandono, cada convicção de que tuas orações não são ouvidas. Quantas noites mais passarás construindo este muro? Quantas noites mais desperdiçarás o poder criativo mais extraordinário que possuis? Quantas noites mais adormecer como uma vítima, quando poderias adormecer como um criador? Eu sei que isto dói, meu amigo. Sei que é difícil aceitar que, talvez, teus sofrimentos tenham sido, em parte, perpetuados por tua própria ignorância da lei mental. Sei que é tentador culpar Deus, culpar o destino, culpar as circunstâncias externas. É mais fácil ser uma vítima do que assumir a responsabilidade de ser um criador. Mas eu não vim aqui para oferecer-te facilidade. Vim para oferecer-te verdade. E a verdade é que tu tens em tuas mãos, neste momento, nesta noite que se aproxima, o poder de mudar tudo. O poder de transformar tuas noites de períodos de ansiedade em períodos de criação divina. O poder de converter teu sono de tempo perdido em tempo sagrado. O poder de fazer de tua cama não um lugar de tormento, mas um altar de milagres. Mas para isto, precisas compreender algo fundamental. Não é a quantidade de orações que importa. É a qualidade da consciência com que adormeces. Podes orar durante horas antes de dormir, mas se adormecer com medo, todas essas orações serão anuladas pelos minutos finais de consciência negativa. Podes recitar 1000 afirmações durante o dia, mas se teus últimos pensamentos antes do sono forem de dúvida, são estes pensamentos que se tornarão o molde a partir do qual teu amanhã será formado. Por quê? Porque o momento em que adormeces é o momento em que tua mente consciente entrega o comando à tua mente subconsciente. E aquilo que estiver impresso em tua consciência nesse instante exato será aceito como verdade absoluta por teu subconsciente e será fielmente executado durante toda a noite. É como o último comando dado a um servo antes que ele parta para executar uma tarefa. Se o último comando for: estou doente, preciso de cura, o servo trabalhará para perpetuar a doença. Se o último comando for: não tenho dinheiro, preciso de provisão, o servo criará mais experiências de falta. Se o último comando for: estou sozinho, preciso de amor, o servo reforçará a tua solidão. Porque o servo, teu subconsciente, não interpreta tuas palavras como tu gostarias. Ele simplesmente aceita a imagem dominante. E se a imagem dominante é de carência, é carência que ele produzirá. Agora compreendes por que tantas orações parecem não ser respondidas? Agora entendes por que há pessoas que oram durante anos sem ver mudança alguma? Não é porque Deus não escuta, é porque elas não sabem que estão orando negativamente ao adormecer. E esta oração negativa, esta programação subconsciente destrutiva, é 1000 vezes mais poderosa do que todas as orações conscientes que fazem durante o dia. Deixa-me ser ainda mais claro.
Se durante o dia tu dizes: Deus é minha saúde, Deus é minha provisão, Deus é minha paz, mas à noite adormecer pensando: estou doente, estou falido, estou atormentado, então tuas declarações diurnas são inúteis, porque é a impressão noturna que conta. É o estado de consciência com que adormeces que determina o que teu subconsciente criará. E tu tens adormecido na consciência errada. Noite após noite, ano após ano, tens fechado os olhos carregando o fardo do dia. Tens permitido que teus últimos pensamentos sejam de preocupação, de ansiedade, de medo. Tens entregue teu subconsciente ao sono com a mente cheia de imagens negativas, de expectativas sombrias, de crenças limitantes. E então acordas e te perguntas por que tua vida não muda. Te perguntas por que os mesmos problemas se repetem. Te perguntas por que parece que não importa o quanto ores, o quanto te esforces, o quanto lutes, nada realmente melhora. Mas agora sabes a resposta. A resposta não está em orar mais. Está em orar corretamente. A resposta não está em pedir com mais fervor. Está em decretar com mais fé. A resposta não está em suplicar a um Deus distante. Está em comungar com o Deus que habita em ti através de teu subconsciente. E esta comunhão acontece na noite, na hora sagrada em que te preparas para dormir. No momento precioso em que tua consciência está prestes a mergulhar no oceano do subconsciente,